Pessoal, tudo bem? Acabou agora, São Paulo 3, Atlético Goianiense 0. Como é bom estar de volta, não é mesmo? Sensação depois dessa partida é que o São Paulo voltou a ser o São Paulo que a gente se acostumou a ver no ano passado, sobretudo na época do Dorival. Sobretudo não, na época do Dorival. São Paulo que é competitivo, que troca passes, que pensa o jogo, que não sofre tanto defensivamente, que tem ímpeto, vontade, gana. São Paulo fez um primeiro tempo hoje muito bom, muito bom. É claro que o Atlético Goianiense é um dos favoritos ao rebaixamento desse ano no Brasileiro, mas isso não importa, porque o São Paulo não vinha jogando bem contra nenhum adversário forte, fraco, no Morumbi, fora do Morumbi. O São Paulo estava jogando muito mal, um deserto absoluto de ideias. Né? O São Paulo perdeu do Novo Horizontino, empatou, né? Mas acabou sendo eliminado, perdeu do Fortaleza, sofreu para ganhar do Cobressal em casa. É, então, fora no Campeonato Paulista, né? Contra o Ituano, enfim, o São Paulo tem feito partidas, vinha fazendo partidas muito ruins, muito ruins. Então, até muita gente falou, não, o primeiro tempo contra o Fortaleza foi bom. Não, não foi bom. Bom pro primeiro tempo é o que a gente viu hoje. Isso é um bom primeiro tempo, muito bom primeiro tempo. O primeiro tempo contra o Fortaleza foi melhor do que vinha antes, mas era um desastre antes. Então, assim, um quase desastre não é bom. É um primeiro tempo ruim, era um primeiro tempo ruim. É impressionante a mudança até de postura, né? Dos jogadores, porque eles estavam aparentemente super comprados com o Carpini, apoiando o treinador, vindo a público defender e o caramba. Mas hoje, assim, outra atitude dentro de campo, outro apetite, outra autoconfiança para jogar. Os jogadores pareciam mais tranquilos hoje. E assim, o Atlético Goianiense tem um técnico que é o Jair Ventura, que não é um técnico de primeiro nível, mas é um técnico que sabe armar boas defesas, é um técnico que sabe como extrair o máximo de times bem limitados, é um técnico que tem no seu currículo bons trabalhos em times menores porque sabia trabalhar defensivamente essas equipes. E o São Paulo sempre tem jogos difíceis no Ascioli, sempre tem lá em Goiânia. Não é simples ganhar lá, não é trivial para o São Paulo ganhar lá. É um jogo chato para a gente, sempre foi. E o São Paulo fez um primeiro tempo muito bom, irrepreensível, assim. No final cansou um pouco, mas poderia ter feito 2-3-0 no primeiro tempo, se o Wellington e o Igor Vinícius fossem um pouco mais caprichosos ali no, no contra-ataque que eles tiveram, jogadas que se desenhavam muito claramente, assim, para fazer 2, 3 gols, e o São Paulo não fez. E no segundo tempo, depois das expulsões, a primeira merecida, a segunda talvez um pouco exagerada, talvez não, exagerada, acho que não precisava do segundo amarelo ali. O São Paulo teve chance de fazer 4, 5, 6, poderia ter feito, e eu acho que deveria ter feito, porque não é sempre que vai aparecer um jogo tão atípico assim, 11 contra 9, um adversário completamente nocauteado, e o São Paulo teve duas derrotas nos dois primeiros jogos, né? Então seria importante fazer um saldo hoje, né? Ter mais diferença no placar para aumentar o saldo, que é um critério de desempate nesse campeonato que é tão parelho, né? Então, enfim, mas como é bom reclamar disso, né? Como é bom lamentar que o São Paulo não fez um saldo maior. É isso que esse time tem que exigir da gente, é uma reclamação desse sentido. Poderia ter ganho por mais, porque tem bons jogadores. Eu escrevi durante o jogo no Twitter, nunca um time tão bom do São Paulo jogou tão mal. Claro que o futebol do Carpini, no começo, sobretudo, foi melhor do que o futebol do Baresi, do Adilson Batista, do Carpegiani, do Doriva e tudo mais. Mas esses técnicos não tinham um elenco tão forte quanto a gente tem hoje, né? O São Paulo tem um elenco muito forte. Então nunca um elenco tão bom jogou tão mal, né? É, e, e- então o futebol de hoje foi muito mais compatível do que esses jogadores podem oferecer. E cara, a gente tem um atacante titular hoje que não é Luciano nem é Caleri, é o André Silva. O André Silva é um jogador vem se mostrando muito, muito diferente, muito diferente. É um jogador que reúne características que faltam aos outros jogadores de ataque do São Paulo. Ele é mais rápido do que o Caleri, ele é mais agudo do que o Luciano, ele cai pelos dois lados, então ele é mais móvel do que o Caleri, mais móvel do que o Luciano.
ele tem virtudes realmente impressionantes, assim. Joga bem pela esquerda, joga bem pela direita, joga bem na frente. Ele tem boa visão de jogo. Hoje ele perdeu um gol ali que ele poderia ter protegido um pouco mais e batido, mas ele resolveu bater, talvez na ânsia de fazer um gol, né? Mas olha, não dá para ser banco mais, não dá. E eu achei a trinca de ataque do São Paulo bem poderosa, bem poderosa. Luciano, Caleri e André foi assim, é um trio de ataque muito perigoso para o adversário. Qualquer um deles pode marcar um gol, qualquer um deles é goleador, né? Todos eles são goleadores, melhor dizendo. Então, e hoje refleti um pouco disso, né? O cruzamento do André para uma cabeçada brilhante do Caleri, cabeçada de quem é ótimo centroavante mesmo, dificílimo aquele gol, aquele movimento para trás, assim, golaço do Caleri, num bom cruzamento do André. O segundo gol, o Luciano sofre o pênalti, bate o pênalti, e o terceiro, o Ferreirinha já entrando ali, que pode ser uma alternativa muito boa para o São Paulo ter o Ferreira no segundo tempo para puxar contra-ataque, quando o time adversário estiver mais cansado, quando o São Paulo estiver sofrendo pressão, ele e o Eric seriam escapes pelas pontas. Então, esse trio de ataque é difícil a gente ter um trio de ataque goleador. Não é fácil. Geralmente, quando tem trio de ataque, são os pontas com o centroavante. E os pontas, geralmente, no futebol brasileiro, não são goleadores, né? Então, Luciano, André e Caleri achei uma escolha bem interessante do Milton Cruz e achei que deu resultado. Achei que foi bom, acho que é uma formação que não dá para desprezar. Foi realmente muito bom. Também queria destacar a partida do Alan Franco, né? Jogou muita bola o Alan Franco. Inclusive o lance do primeiro gol, quem rouba a bola no campo de defesa do Atlético ainda, ele se antecipa e recupera a bola. Jogou muito bem, rápido, com ritmo, dando dinamismo pelo lado esquerdo, acertando os botes, acossando os jogadores de frente do Atlético Goianiense. Então, uma partida realmente muito boa do Alan Franco, que vinha sido absolutamente esquecido pelo Carpini, né? É impressionante como ele foi. Ele e Bobadilha foram jogadores esquecidos pelo Carpini, não entrava. E para mim a zaga titular do São Paulo tem que ser Alan Franco, Ferrarese e Arboleda. Para mim são três jogadores de um nível superior ao do Diego. Pro meu gosto eu prefiro o Ferrarese ao Alan Franco. Eu prefiro. Acho o Ferrarese do meu gosto eu acho melhor. Entendo quem acha o Alan Franco melhor, mas eu acho o Ferrarese melhor. Mas não importa, o Arboleda, o Alan Franco e o Ferrarese são zagueiros de ótimo nível e são de um nível superior ao Diego. Então, para mim, não tem nem discussão que qual deve ser a zaga do São Paulo. E é curioso, né? Uma zaga de gringos, né? Um equatoriano, um argentino e um venezuelano. O que na Libertadores vai ser muito importante pela questão do idioma, falar com a arbitragem e tudo mais. Então, acho que o Alan Franco hoje já se credenciou para ser titular para o Zubeldia dar uma olhada. E o André também. Acho que o André também se coloca como titular hoje. E aí, a depender do sistema que o Zubeldia atuar, ele gosta de atuar num 4-2-3-1. Dá para atuar Caleri e André, o André atrás do Caleri, o Caleri espetado. Enfim, vai ser aquela briga de foice mesmo com Lucas, Rames, Luciano, Galopo, Eric, Ferreirinha, Michel, Nestor, Wellington Rato, todo mundo brigando por 2, 3 vagas ali que vão surgir. Mas é isso, né? Por enquanto tem alguns desses fora de combate, Rames, Lucas e Rato. Os outros vão ter que jogar, porque alguns já vão garantindo uma vaga de titular. Para mim, o Eric o André já garantiu a vaga de titular dele no ataque do São Paulo. Então, como é bom ver o São Paulo de volta, competitivo, tem uma sequência duríssima pela frente, mas o Zubeldia é ótimo treinador. Inclusive, não falei do Zubeldia aqui por vídeo, porque eu estava muito corrido nos últimos dias. Mas o São Paulo contratou um ótimo treinador, um ótimo treinador. Eu comentei o jogo da LDU contra o Magalhães ano passado pela Sul-Americana no Paramount Plus. Exatamente foi 18 de abril de 2023. Então, no dia que o São Paulo anunciou o Zubeldia, eu, um ano antes, estava comentando um jogo dele pela LDU. E foi 4-0 para a LDU aquele jogo. O Magalhães é um time chileno que havia empatado com o Botafogo no Chile e conseguiu, depois desse jogo contra a LDU, empatar com o Botafogo no Brasil. Na época que o Botafogo era aquele primeiro colocado absoluto no futebol brasileiro, no Campeonato Brasileiro, que passava por cima de todo mundo. Então, a promessa do jogo em Quito, LDU e Magalhães, era de jogo parelho, porque o Magalhães havia tirado pontos do Botafogo, vinha jogando bem e tudo mais. E aí a LDU fez 4-0, um jogo meio levado em banho-maria, o Magalhães no primeiro tempo jogou melhor, tal, aí teve um jogador expulso, o Magalhães, mas naquele momento que teve jogador expulso,
a LDU já amassava completamente o Magalhães e fazia com o Magalhães o que fez com o São Paulo mais à frente na Sul-Americana. 20, 25 minutos avassaladores, um rolo compressor em cima dos adversários para fazer 2, 3 gols e matar o jogo. Foi isso que a LDU fez com o São Paulo no primeiro tempo em Quito, aquela oportunidade da Sul-Americana. Poderia ter sido 4, 5-0 para a LDU. São Paulo grog, tomando uma surra da LDU. E aí no intervalo, né, o Gabriel Neves jogando de volante, para quem lembra, duríssimo. E aí no intervalo o Dorival coloca o Luan no meio de campo e o Luciano. E o Luan acerta o meio de campo do São Paulo, fica muito mais sólido. E o Luciano faz uma jogadaça pro gol do Lucas. Então, o São Paulo teve um primeiro tempo poder de 5-0 da LDU, que já era treinada pelo Zubeldia. O Zubeldia é um técnico que tem pensa o jogo desse jeito, uma coisa muito intensa em dado momento do jogo, abafa o time adversário, como o Leão fez no São Paulo em 2004, 2005, não sei se vocês lembram, o São Paulo 2004, 2005, quando o Leão veio no lugar do Cuca e deixou no lugar o Autuori, nesse meio tempo, ele fazia a famosa blitz, né? O São Paulo foi campeão paulista em 2005, em que ele falava, pô, a gente quer jogar os 4 primeiros jogos, vamos ganhar os 4 primeiros jogos. Durante 20 minutos desses 4 primeiros jogos, 20, 25 minutos, vamos jogar tudo que a gente pode para fazer 2, 3-0 e garantir o placar. E o São Paulo fez isso, foi campeão paulista, assim. Naquele jogo, infelizmente, com a morte do Serginho, teve um jogo remarcado. O São Paulo tinha 30 minutos, fez 4-2 naqueles 30 minutos, porque jogava com uma volúpia, uma vontade muito grande em dado momento do jogo e depois conseguia administrar. Então, eu acho que para esse time do São Paulo, com as peças que tem, dá para fazer esse tipo de jogo, né? O São Paulo tem jogadores com idades boas, né? Não são veteranos na frente, sobretudo, né? Então, pô, o Caleri não é veterano, o Luciano não é veterano, o André não é veterano, o Ferreira, o Eric, o Michel. Então, assim, não tem jogadores veteranos, né? O Ramos é mais velho, o Lucas também, mas o Lucas é um cara com uma intensidade boa. Então, dá para fazer esse abafa, essa blitz. Eu imagino o São Paulo jogando de um jeito muito parecido com o que jogava com o Leão lá atrás, em 2004, 2005. Claro que o futebol mudou, mas adaptando à realidade de hoje, eu vejo o São Paulo com uma possibilidade de jogar um jogo muito intenso, mais vertical. O jogo do Carpini no início era bastante vertical, mas combinava um pouco com o do Dorival. Que tinha um pouco de posse e aí estocava quando era para estocar, agora no final era um balão para frente, a bola não parava em ninguém do meio de campo, um 4-2-4 muito ruim. O Zubeldia gosta do 4-2-3-1, aí as pessoas vão falar, pô, 4-2-3-1 e 4-3-4, 4-2-4 é a mesma coisa. Não, porque os 5 caras de meio de campo dele fica mais parecido com um 4-5-1 do que com um 4-2-4. Com 5 homens no meio de campo e um cara mais espetado à frente. Na LDU era o Guerreiro, que jogou no Corinthians, era essa referência dele. E no Lanús era aquele Sandy, aquele veterano que fez gol no São Paulo, naquela Sul-Americana que o Diniz treinava o São Paulo foi eliminado. Ele foi finalista da Sul-Americana pelo Lanús, perdeu do Crespo, do Defensa e Justiça, e ele foi finalista Sul-Americana pela LDU e venceu o Fortaleza, depois de ter vencido o São Paulo, e também venceu o São Paulo naquela Sul-Americana do Lanús contra o Defensa e Justiça. Então, assim, é um técnico que chegou em 2 finais de torneios sul-americanos recentemente. Foi campeão equatoriano, então, assim, vem no melhor momento da carreira, era a melhor escolha disparado, porque estava desempregado, um técnico jovem ainda, estudioso, com rodagem, treinou times e centros importantes, foi na Europa, foi mal na Europa, é verdade, mas teve passagem pela Europa, passagem pelo México, pelo Paraguai, pela Colômbia, pelo Equador e pela Argentina. Então, é um técnico com rodagem, incomparavelmente de uma maneira incomparável em relação ao Carpini em questão de rodagem, em questão de conquistas e em questão de resultados na carreira. Então, o São Paulo dá um salto. Tem um treinador hoje mais compatível com o elenco. Então, e é a oportunidade da vida dele. É um cara sério, né? No aeroporto chegou, não falou que é o maior desafio da carreira dele, porque não pode desprezar os anteriores. Mas é o maior desafio da carreira dele. E não tenho dúvidas que ele não tem dúvidas disso. Então, São Paulo tem tudo para ser um time mais competitivo, um time mais sólido e um time agressivo, muito agressivo. Eu imagino um São Paulo agora muito agressivo por 25, 30 minutos, tentando fazer 2, 3 gols na base do volume e tal, e depois administrar. E esse é um futebol mais legal de ver, na minha opinião. É mais legal de ver um time que vai para cima, que amassa, que vai moendo o adversário aos poucos, que vai machucando, do que aquele toque de lado, muitas vezes estéreo,
que o São Paulo tinha com o Dorival, sobretudo fora de casa. No Morumbi, o São Paulo era esse time agressivo com o Dorival, esse time que ia pra cima, que mordia o adversário, né? É aquele jogo contra o Corinthians, né? Que o São Paulo da Copa do Brasil. O São Paulo teve 30 minutos iniciais irrepreensíveis e depois, de uma maneira, administrou. Então, imagino o São Paulo tentando fazer isso em todos os jogos, assim, tanto no Morumbi quanto fora. Vamos ver se ele vai ser capaz de fazer isso, mas o estilo de jogo dele pressupõe isso. E vamos lembrar, né? A LDU no jogo de volta contra o São Paulo teve um jogador expulso e ele conseguiu amarrar muito o São Paulo. O São Paulo só fez um gol de cabeça com o Arboleda. Foi uma jogada trabalhada, com espaço deixado no meio de campo. Então, assim, ele conseguiu no meio do jogo ali no Morumbi lotado, enfrentando um adversário poderoso como o São Paulo, ele conseguiu amarrar e fazer o São Paulo só chegar ao gol numa jogada aérea com o Arboleda. Então, o que mostra que ele sabe também armar um sistema defensivo sólido quando precisar. Ótima escolha do São Paulo, a melhor possível diante dos nomes possíveis que tinha. Vamos às notas do jogo de hoje. O Rafael, achei que foi bem, deu uma esfriada no jogo quando o São Paulo estava meio pressionado, então deu nota 6,5 para o Rafael. O Igor Vinícius pegou muito na bola, jogou bem hoje, mas estava impreciso, errou passes ali que eram muito promissores para chegar ao terceiro, quarto gol, quinto gol. Então dou nota 6 pro Igor, porque ele errou muito. Embora tenha pegado na bola, fez um bom jogo, ele errou muito, então dou nota 6. A Arboleda jogou muito bem, muito seguro, né? Então ele não erra, o Arboleda é dificílimo ele errar, dou nota 7 para Arboleda. Achei o Diego um pouco abaixo, errou uns passes no segundo tempo meio bestas, assim. Achei o Diego um pouco abaixo, 5,5. O Alan Franco jogou muito bem, deu nota 7,5 para o Alan Franco, fez uma partida realmente muito boa, participou do primeiro gol, deu nota 8 para o Alan Franco, participou do primeiro gol, muito, muito boa partida mesmo dele, acho que já impressionou o novo técnico. O Wellington eu dou nota 5,5 pro Wellington, mesma nota do Igor. Achei que errou muito, jogou bem também, pegou bem na bola, fez boas tramas ali pela esquerda, mas errou muito, então dou nota 5,5 pro Wellington. Pablo Maia fez o melhor jogo dele desde que voltou da seleção, jogou bem, participou da expulsão, a segunda expulsão do jogador do Atlético Goianiense, então dou nota 6,5 pro Pablo Maia. Alisson, mesma coisa, jogou muito bem, jogou sério de novo, errou pouco, deu uns bons lançamentos, nota 6,5 para o Alisson. E na frente, Luciano, Caleri e André. Luciano, no segundo tempo, errou bastante, né? Foi até cobrado pelo Milton Cruz, a transmissão do Odinei Ribeiro falou isso, né? Que ele tomou uma bronca porque ele errou muitos passes, e de fato errou, acho que talvez não tivesse um pouco pregado. Mas jogou bem o Luciano, construiu boas jogadas, distribuiu bem o jogo, né? Ele foi o jogador que mais recuou dos três da frente para municiar os dois. Achei que jogou bem o Luciano, brigou, deu carrinho, chamou a torcida. Dou nota 7 pro Luciano. Fez o gol, sofreu o pênalti. Dou nota 7,5 pro Luciano. 7,5. Jogou bem. Caleri jogou muito bem também. Caleri no primeiro tempo brigou muito e fez um golaço de quem entende muito, e o gol do 1-0, né? Que é sempre importante. Então, dou nota 8 pro Caleri, por ser o gol do 1-0. Acho que o Luciano foi mais participativo durante o jogo, mas fez o segundo gol, né? Fazer o primeiro é mais importante. Então, dou nota 8 pro Caleri. E André eu dou nota 8 também. Achei o André uma excelente notícia. Não fez o gol dele, poderia ter feito, perdeu a oportunidade, mas deu o cruzamento pro 1-0. E fora isso, participou, correu, se dedicou. Jogador muito, muito interessante, né? Eu vou até colocar aqui no final do vídeo o vídeo que eu falo da chegada dele, como eu avaliava ele. E naquele vídeo eu falo que ele é um jogador simples, ele limpa e bate, ele não é um jogador de muitos toques na bola e ele tem mostrado isso. Ele me lembra bastante o Grafite na melhor fase do Grafite, quando o Grafite chegou à seleção brasileira. Um jogador objetivo, agudo, pega e vai em direção ao gol, rápido, cai pela direita, cai pela esquerda, joga de 9. Pô, o Grafite, a gente pode falar, pô, o Grafite não jogava nada. O Grafite foi pra seleção brasileira antes de se machucar. Depois que saiu do São Paulo, foi pro Wolfsburg, virou ídolo lá, fez aquele gol extraordinário pelo Wolfsburg e foi pra Copa do Mundo de 2010. Então o Grafite teve um momento da carreira em que o Grafite foi um jogador realmente impressionante, um jogador muito diferente, né? E ele tinha essa idade que o André tem agora, 27 anos, por aí. Então, eu acho um jogador muito parecido com o Grafite. O Caleri sendo o Luiz Fabiano ali, nas características,
Eu acho que eles podem fazer uma dupla realmente incrível. Como eu falei lá no vídeo, né? O São Paulo teve, porra, Dodô, que estava na transmissão, e Aristizábal, Amoroso e Luizão, França e Luiz Fabiano, França e Evair, é, Reinaldo e Luiz Fabiano, Borges e Dagoberto. São Paulo teve dupla de ataque incríveis, né? E ultimamente, Brenner e Luciano foi uma puta dupla de ataque também. Então, acho que André e Caleri podem ser uma ótima dupla, com o Luciano um ótimo trio. E agora é aquele problema bom pro Zubeldia decidir. Tá bom? É isso, turma. Essa é a minha análise do jogo de hoje, da vida do Zubeldia, como eu imagino o São Paulo jogando. E convidar vocês para amanhã, às 4h30, eu recebo o Fábio Melo, ex-jogador do São Paulo, ex-meia do São Paulo, subiu da base do São Paulo na época do Tele no São Paulo, na década de 90, ali, 96. Foi treinado pelo Parreira no São Paulo, depois pelo Muricy. Um cara com uma história de vida maravilhosa. Eu tive a honra de escrever a biografia dele, junto com o Mauro Betting. A biografia chama Jogando de Terno, dos campos aos negócios. Porque hoje o Fábio Melo é um dos maiores empresários de atleta do futebol brasileiro. Ele é empresário do Rafael, goleiro do São Paulo, ele é empresário do Mike, lateral do Palmeiras, do Gabriel Veron, enfim. É um tremendo cara com várias histórias muito legais. Amanhã eu recebo ele para entrevistar. E na quarta, às 4h30, no horário que você já conhece, de segunda. E quarta-feira, às 9h30 da noite, no mesmo horário que eu entrevistei o Lugano aquela vez, eu vou entrevistar Marília Ruiz. Marília Ruiz, que tem sido muito solicitada aí por vocês. Consegui encontrar uma brecha na agenda concorrida dela. E ela vai conversar comigo na quarta-feira, 9h30 da noite, tá bom? É isso, turma. Se inscrevam no canal. Deixa o like no vídeo, é muito importante. Compartilhem com as pessoas o que você achou desse vídeo, tá bom? É isso. Nos vemos amanhã no Bopismo e continue compartilhando tudo por aqui. Um beijo, valeu.